Era uma manhã comum na região da Galileia. O sol ainda não havia chegado ao pico do céu quando uma multidão enorme começou a se reunir ao redor de um homem que subia devagar em costa de um monte acima. Não havia microfone, não havia palco de madeira nem estrutura de som. Havia apenas o vento, a poeira do chão seco e centenas de pessoas que haviam deixado suas casas, seus trabalhos e suas famílias para ouvir esse homem falar. Ele se sentou, como era costume dos rabinos judeus ao ensinar, e abriu a boca. O que saiu daquela boca naquele dia foi registrado por Mateus, um ex-cobrador de impostos que havia abandonado tudo para seguir esse rabino chamado Jesus de Nazaré. Entre tudo que foi dito naquele sermão, uma frase para as pessoas no meio do caminho e faz o coração acelerar. Mateus 5:22. Jesus disse que quem chamar alguém de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. A reação costuma ser a mesma: espanto, parece severo demais. Afinal, quem nunca chamou alguém de tolo num momento de raiva? Se levada ao pé da letra, quase todo mundo está em apuros. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas lê esse versículo sem entender o mundo em que Jesus estava inserido, sem conhecer a cultura, a língua, a lei e o contexto religioso e político daquele momento. E quando você não entende o contexto, qualquer frase pode parecer absurda. Então é exatamente para isso que este texto existe, para te levar de volta àquele monte, àquela manhã, para que você entenda o que Jesus realmente quis dizer e por que aquela frase era explosiva do jeito que era. Para começar, é preciso entender para quem Jesus estava falando. O povo que estava sentado àquela encosta era em sua maioria judeu. Pessoas que cresceram ouvindo a Torá desde crianças, que conheciam os mandamentos de Deus de cor, que frequentavam a sinagoga toda semana e que respeitavam profundamente os escribas e os fariseus como as maiores autoridades religiosas da época. A lei de Moisés não era apenas religião para eles, era constituição, código civil, código penal, guia de saúde, regras de comportamento social, tudo em um só lugar. A lei estruturava cada aspecto da vida daquele povo, desde o que comer pela manhã até como tratar um estrangeiro que batesse à sua porta. Vale lembrar também que aquelas pessoas viviam sob ocupação romana. Israel não era um país livre. Havia soldados estrangeiros nas ruas, impostos esmagadores sendo cobrados e uma tensão constante entre a identidade judaica e a pressão cultural do Império Romano. Esse contexto político importa, porque criava um povo ferido, um povo com raiva reprimida, um povo que em muitos momentos sentia que Deus havia esquecido deles. E é para esse povo exato, carregado de dor, de frustração e de raiva legítima, que Jesus sobe ao monte e começa a falar. E dentro da lei que esse povo conhecia, havia uma distinção muito clara entre o que acontecia por dentro e o que acontecia por fora. O sistema jurídico judaico, como qualquer sistema jurídico, só conseguia julgar ações. Se alguém matasse, havia julgamento. Se alguém roubasse, havia consequência. Mas o que acontecia dentro do coração de uma pessoa, o ódio silencioso, o desprezo velado, a raiva que nunca se transformava em ação, isso estava fora do alcance de qualquer tribunal humano. Ninguém podia ser levado ao Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico formado por 71 membros, por simplesmente sentir raiva de alguém. A lei julgava atos, não intenções. Foi exatamente dentro dessa realidade que Jesus chegou com algo completamente inesperado. Ele não veio abolir a lei. Ele mesmo deixou isso claro alguns versículos antes, no versículo 17, quando disse que não havia vindo para abolir a lei ou os profetas, mas para cumprir. Porém, o que ele fez em seguida foi algo que nenhum rabino havia feito antes com aquela autoridade e aquela profundidade. Ele foi além da lei. Ele foi até a raiz da lei.
Ele foi até o coração. Para entender a força do que ele disse, é preciso conhecer as duas palavras que ele usou naquele versículo. A primeira é raka, que em aramaico, a língua que Jesus falava no dia a dia, significa algo como cabeça vazia, imbecil, ser sem valor. Era uma palavra de desprezo absoluto, uma palavra usada para diminuir a humanidade de alguém, para dizer que aquela pessoa não tinha capacidade intelectual, que era inferior. No mundo judaico do primeiro século, chamar alguém de raca era uma ofensa séria o suficiente para ser levada a tribunal. Era uma questão de honra, e a honra naquela cultura valia tanto quanto a própria vida. Uma família poderia carregar por gerações a vergonha de ter sido publicamente desonrada com uma palavra assim. Não era apenas um insulto passageiro, era uma declaração social com peso permanente. A segunda palavra é tolo, que no grego original do texto de Mateus aparece como moros, de onde vem a palavra moron em inglês. Mas essa palavra em grego não significava apenas estupidez intelectual. Ela carregava um peso moral muito mais profundo. Moros era usada para descrever alguém que havia abandonado Deus, alguém moralmente corrompido, alguém espiritualmente perdido além da redenção. Era o equivalente a dizer que uma pessoa era imprestável não só perante os homens, mas perante o próprio Deus. Era o desprezo máximo. Era matar a alma de alguém com palavras. É diferente de chamar alguém de burro num momento de raiva. É dizer com intenção e com convicção que aquele ser humano não tem salvação, que ele é lixo espiritual, que Deus mesmo não o quer. E é aqui que a frase de Jesus começa a fazer todo sentido. Ele estava traçando uma linha direta, uma progressão que vai da emoção interna até as palavras, e das palavras até as consequências eternas. Quando você se ira contra seu irmão, você já está em terreno perigoso. Quando você abre a boca e chama alguém de raca, você já passou de um sentimento privado para uma declaração pública de desprezo. E quando você vai além e diz tolo, no sentido que essa palavra carregava, você está fazendo algo muito mais sombrio. Você está negando a imagem de Deus naquela pessoa. Você está dizendo com sua boca que aquele ser humano não vale nada, nem perante os homens, nem perante o Criador. E é por isso que Jesus conectou essa palavra ao fogo do inferno. Não porque a palavra em si seja uma magia que condena alguém automaticamente, mas porque essa palavra, naquele contexto, naquela cultura, com aquele peso semântico, era a expressão verbal de um coração que havia assassinado alguém internamente. Jesus não estava criando uma nova lei absurda que pune palavras aleatórias. Ele estava revelando que o assassinato começa muito antes da faca. Começa no coração, começa no ódio, amadurece no desprezo e se completa na desumanização verbal. Para entender isso ainda mais profundamente, é necessário olhar para o que veio logo antes dessa frase. No versículo 21, Jesus citou o sexto mandamento: não matarás. Todo mundo ali conhecia esse mandamento. Todos haviam aprendido desde crianças que matar era proibido, e ninguém naquela multidão havia matado alguém. Então eles estavam tranquilos. Eles haviam cumprido a lei, mas Jesus fez algo extraordinário. Ele abriu o mandamento como se abrisse uma laranja. Mostrou o interior e disse, na prática, que não basta não matar com as mãos se você mata com o coração. Isso era radical, era perturbador, era teologicamente revolucionário, porque os fariseus e os escribas haviam construído toda uma tradição em torno do cumprimento externo da lei. Eles sabiam exatamente quantos passos podiam dar num sábado sem violar o descanso. Sabiam exatamente como lavar as mãos antes de comer. Sabiam como calcular o dízimo de cada erva do jardim. Eles eram especialistas no exterior da lei,
E Jesus, olhando direto para essa mentalidade, disse que toda essa performance externa não adiantava nada se por dentro o coração estava cheio de raiva, desprezo e ódio. É importante entender que Jesus não estava atacando os fariseus por serem maus. Muitos deles eram pessoas genuinamente devotas que amavam a Deus e queriam agradá-lo. O problema não era a má intenção, era o limite do sistema. A lei externa só chegava até onde os olhos humanos podiam ver. Ela regulava comportamentos, mas não transformava corações. E Jesus veio exatamente para isso. Não para criar uma lista maior de regras, mas para ir até a raiz de onde as regras nascem, que é o interior da pessoa. Há um detalhe linguístico importantíssimo que a maioria das traduções não consegue capturar completamente. Quando Jesus começa a série de ensinamentos desse trecho, ele usa uma fórmula que em grego aparece como ego de lego rimin, que significa "mas eu vos digo". Essa frase parece simples, mas no contexto judaico era absolutamente ousada. Os rabinos, quando queriam citar uma autoridade para embasar seus ensinamentos, sempre diziam "está escrito", ou "assim disse Moisés", ou "na tradição dos nossos pais". Eles sempre recorriam a uma autoridade maior do que eles mesmos. Mas Jesus fez o oposto. Ele disse: "Mas eu vos digo". Ele colocou a própria voz no mesmo nível, ou acima, da Torá. Para um judeu do primeiro século, isso era ou loucura ou blasfêmia, a menos que fosse verdade. Imagina o que passou pela cabeça das pessoas sentadas naquela encosta quando ouviram isso. Alguns provavelmente trocaram olhares. Outros talvez se aproximaram mais, curiosos, porque nenhum rabino falava assim. Nenhum mestre da lei ousaria colocar a própria voz acima de Moisés. E Jesus não fez isso uma vez. Ele fez 6 vezes seguidas naquele mesmo sermão. Ouvistes que foi dito, mas eu vos digo. Era uma declaração repetida de autoridade divina, embalada numa conversa que parecia uma pregação comum numa colina qualquer. E é nesse ponto que o ensino sobre chamar alguém de tolo ganha sua dimensão mais profunda. Jesus não estava apenas dando uma aula de ética interpessoal. Ele estava revelando a natureza do reino de Deus. O reino que ele veio inaugurar não é um reino onde as pessoas fazem as coisas certas por medo da punição. É um reino onde as pessoas são transformadas por dentro, onde o amor não é uma performance, onde o respeito pelo outro não é uma obrigação legal, mas uma expressão natural de quem você se tornou. Agora vamos falar sobre o que essa frase significa para nós hoje. Porque seria muito fácil ler tudo isso, entender o contexto histórico e teológico, e achar que isso se resolve com simplesmente não chamar as pessoas de tolo em voz alta. Mas Jesus foi mais fundo do que isso. Ele foi até o lugar onde as palavras nascem. E as palavras nascem nos pensamentos. E os pensamentos nascem nas emoções. E as emoções refletem o que está no coração. Quando Jesus falou sobre o fogo do inferno naquele contexto, ele usou a palavra grega Gehenna. Essa palavra se referia a um lugar real, do lado de fora de Jerusalém, o Vale de Inom, onde no passado crianças haviam sido sacrificadas em rituais pagãos ao deus Moloque, e onde, no tempo de Jesus, era o depósito de lixo permanente da cidade. O fogo nunca se apagava, porque sempre havia lixo novo sendo jogado lá. Era um lugar que cheirava a fumaça e a decomposição. Todo judeu da época conhecia aquele vale. Todo mundo sabia o que era a Gehenna. E ao usar essa imagem, Jesus estava sendo muito específico e muito visual. Ele não estava usando uma metáfora vaga sobre consequências ruins. Ele estava apontando para um lugar que todos conheciam e dizendo: quem trata outro ser humano como lixo, quem descarta a dignidade do outro com palavras de desprezo absoluto, está operando com a mesma lógica desse lugar. Está tratando uma pessoa como se ela fosse algo a ser jogado fora.
E aqui está a beleza perturbadora desse ensinamento. Ele não nos deixa escapar. Não existe uma versão suavizada onde você lê isso e sai tranquilo, porque todos nós já tivemos momentos, todos nós já sentimos aquela raiva que queima por dentro, todos nós já deixamos escapar uma palavra que diminuiu alguém. Todos nós já, em algum momento, olhamos para outra pessoa e, mesmo que em silêncio, pensamos que ela era menos do que deveria ser. E é exatamente aí que Jesus aponta o dedo e diz: é ali que o problema começa. Mas há outro lado dessa moeda que é absolutamente fundamental para entender esse texto completo. Jesus não parou na condenação. Ele continuou o ensinamento. Nos versículos seguintes, ele falou sobre reconciliação. Disse que se você estiver indo ao altar para oferecer seu sacrifício e se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe o sacrifício ali. Vá primeiro se reconciliar com seu irmão e depois volte para fazer sua oferta. Isso significa que a solução para o coração cheio de raiva e desprezo não é simplesmente se controlar melhor. É buscar a restauração do relacionamento, é escolher ativamente a reconciliação em vez do distanciamento. Esse detalhe é revolucionário e muitas vezes passa despercebido. Jesus não disse, vá se reconciliar com alguém que você magoou. Ele disse, se você se lembrar que seu irmão tem algo contra você. Ou seja, o movimento parte de você mesmo quando a outra pessoa é a que está magoada. Você não espera ser procurado. Você vai. Isso exige um nível de humildade e de amor que vai muito além do cumprimento externo de qualquer lei. Isso era revolucionário no contexto da religiosidade judaica da época, onde o culto, o sacrifício e os rituais no templo tinham um peso enorme. Jesus estava dizendo, na prática, que nenhum ritual religioso tem valor se o coração estiver em guerra com outro ser humano, que a adoração a Deus é inseparável do tratamento que você dá às pessoas ao seu redor, que você não pode genuinamente honrar o Criador enquanto desonra aquele que foi criado à imagem desse mesmo Criador. E é aqui que chegamos à essência de tudo. Quando Jesus disse que chamar alguém de tolo coloca a pessoa em perigo do fogo do inferno, ele não estava sendo arbitrário. Ele estava revelando uma verdade sobre a natureza humana e sobre a natureza de Deus. Cada ser humano carrega a imagem do Criador. Isso é o que a Bíblia chama de Imago Dei, a imagem de Deus, mencionada já no primeiro capítulo de Gênesis, quando diz que Deus criou o ser humano à sua própria imagem. Esse conceito não é uma metáfora poética, é uma declaração teológica com peso enorme. Significa que cada pessoa que você encontra, independentemente de quem ela seja, do que ela fez ou de quem ela se tornou, carrega em si algo sagrado. Carrega uma marca do Criador. E quando você usa palavras para destruir a dignidade de outro ser humano, quando você os categoriza como inferiores, como sem valor, como tolos no sentido mais profundo e moralmente carregado da palavra, você está atacando algo sagrado. Você está cuspindo na imagem de Deus. É essa a gravidade do que Jesus estava dizendo. Não é exagero. Não é severidade desnecessária. É a consequência lógica de levar a sério o fato de que cada ser humano tem valor infinito porque foi feito por Deus e à semelhança de Deus. Esse é o verdadeiro peso de Mateus 5:22. Não é uma lei bizarra sobre palavrões. É uma revelação sobre a sacralidade de cada vida humana e sobre o poder destruidor das palavras quando carregadas de desprezo genuíno. É um espelho posto na frente de cada um de nós para que vejamos não apenas o que fazemos com as mãos, mas o que fazemos com a boca, com os olhos e com o coração. Jesus sabia que a multidão que estava sentada naquela encosta naquela manhã era composta de pessoas comuns, pescadores com mãos calejadas, camponeses com dívidas,
mulheres que carregavam o peso de uma sociedade que as enxergava como propriedade, ex-cobradores de impostos que sabiam o que era ser odiado, pessoas que haviam sido chamadas de muitas coisas ao longo da vida, pessoas que provavelmente também já haviam chamado outros de muitas coisas. E ele olhou para todos eles e disse, essencialmente, o jeito como vocês tratam uns aos outros com as palavras importa mais do que vocês imaginam, porque as palavras revelam o coração. E o coração é o que Deus vê. Há uma frase que o apóstolo Tiago escreveu anos depois, provavelmente ecoando exatamente esse ensinamento do monte, que diz que com a mesma boca bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E ele conclui dizendo que isso não deveria ser assim. É um eco direto do que Jesus ensinou naquela manhã. A boca que louva a Deus num domingo não pode ser a mesma boca que destrói um ser humano feito à imagem de Deus na segunda-feira. Há uma contradição irreconciliável nisso. Quando você entende tudo isso, a frase deixa de ser absurda e passa a ser uma das coisas mais humanas e mais profundas que Jesus jamais disse. Ela não é sobre punição por descuido verbal. É sobre o convite a uma transformação interior tão profunda que muda não só o que você faz, mas o que você pensa, o que você sente e o que você diz sobre as pessoas ao seu redor. É sobre se tornar alguém cujas palavras constroem em vez de destruir, que humaniza em vez de desumanizar, que vê a imagem de Deus em cada rosto que encontra, mesmo quando esse rosto é difícil de amar. E talvez essa seja a pergunta com que este texto deve terminar. Não você já chamou alguém de tolo? Porque a resposta para a maioria de nós é sim, mas sim. Quem você está disposto a ver de novo? Quem foi a pessoa que você diminuiu com palavras, que você descartou internamente, que você tratou como menos do que ela realmente é? E o que seria necessário para você ir até essa pessoa, não por obrigação religiosa, mas porque você genuinamente entendeu o que Jesus disse naquela manhã no monte? Porque esse é o convite real de Mateus 5:22. Não medo, não condenação, mas transformação. A possibilidade real de se tornar o tipo de pessoa que nunca mais precisa recorrer ao desprezo, porque aprendeu a enxergar o sagrado em cada ser humano que cruza o seu caminho. Uma pessoa que entendeu que as palavras não são apenas sons, são declarações sobre o valor de quem as recebe. E que cada vez que você abre a boca para falar de outra pessoa, você está dizendo não só algo sobre ela, mas sobre quem você decidiu ser.